Governo, ajuda do homem, de nada serve. Um espinho na carne. E esses são os textos de hoje. Estamos chegando ao final do livro de Provérbios, encerra amanhã. Eu tô aprendendo muito, eu não sei você. Mas, para concluir, indo para a reta final, não poderia ser diferente. Hoje tem o quê? Mais surra, sim senhor. Salomão está falando do governo, presidente, rei, no caso aqui da época era rei, no nosso caso, presidente. Ele está falando do governo que é colocado, todo mundo sabe, todo governo, toda autoridade é colocada no poder por Deus. O homem vai lá votar? Vai lá votar. Deve votar? Sim senhor, inclusive está chegando aí as eleições. Mas quem escolhe o governo é Deus. E o povo tem o governo que merece, ou que busca. Quem planta, colhe. E é isso que Salomão está falando. Onde há o pecado, onde o povo se corrompe, o governo está à altura. Será que você vê alguma coisa parecida por aí num certo país? Será? É preciso entender que o povo em geral tem mania de culpar o governo da corrupção. Mas se você prestar bem atenção, olhar bem de perto, a corrupção está em todo lugar, dentro de cada lar brasileiro e do mundo. Deus não se engana não. A gente colhe aquilo que planta. Salomão está falando ainda do governo cruel que oprime o pobre, mas ele também vai sofrer as consequências dele. Só esperar. A inveja, já falamos sobre a inveja ontem e hoje ele está dizendo que a inveja está associada sobre a falta de confiança em Deus. Porque ele disse que o invejoso causa desavença, mas o que confia no Senhor prosperará. Ou seja, se você confia no Senhor, não tem por que ter inveja de nada, mesmo porque a inveja é um pecado. E se você confia em Deus, sabe que sua vida já é próspera, porque Ele é tudo o que você precisa. Quem confia no próprio coração é insensato. O coração do homem é enganoso e terrivelmente corrupto. E veja o que Salomão fala sobre o governo. Quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Por meio da justiça, o rei, no nosso caso o governo, dá estabilidade à terra, mas o que exige subornos a transtorna. Agora fala para mim se o livro de Provérbios não é completamente atualizado. Eu fico me perguntando como é que o povo quer dizer que a Bíblia precisa ser atualizada. Não vejo razão. Fala-se isso aqui não é o Brasil todinho. É sim. Mais uma vez, Salomão fala sobre a precipitação no falar. Ele diz, vês um homem precipitado no seu falar? Há mais esperança no insensato do que para ele. E olha a corrupção do povo aqui. Ele diz, muitos buscam favor no governante. Sabe aquele favor? Um voto por uma cesta básica? Então ele conclui, mas é do Senhor que vem a justiça. Ai, o menino Salomão é uma fofura, uma delicadeza. É um tapa atrás de tapa. Sigamos, agora vamos para o livro de Salmos. Concluindo Salmos 108. Quem escreveu? O pai do menino Salomão, de quem acabamos de falar lendo Provérbios, estudando o livro de Provérbios. E na conclusão do Salmos 108, Davi está dizendo, pedindo a Deus, na verdade, que os ajude contra os seus adversários. E então ele diz que a ajuda do homem de nada serve. E o que ajuda mesmo é a mão do Senhor. Não é que a gente não precise de seres humanos. Aliás, Deus usa o homem para ajudar o outro homem. Deus não se materializa e vem aqui pessoalmente ajudar. Ele usa pessoas. Mas essas pessoas, elas próprias, com sua própria força, de nada serve. Elas nada podem fazer. Mesmo porque o homem, muitas vezes, tentando ajudar, atrapalha. Porque ele acha que sabe qual é a sua necessidade ou a necessidade do outro. Então, Davi tem consciência de que quem pode de fato ajudar, inclusive sobre as causas impossíveis, é o Senhor. E é isso que ele está dizendo, ajuda no Senhor, porque a ajuda do homem de nada vale. O homem não consegue nada sem o Senhor.
Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e chegamos ao famoso texto do espinho na carne. Muitas são as especulações acerca do que é esse espinho na carne. A verdade é que a Bíblia não diz, não está claro o que é, mas vamos entender do que Paulo está falando. Ontem nós paramos o estudo no exato momento em que Paulo ia relatar algumas coisas que ele passou a serviço do Evangelho, algumas dores, perseguições que ele sofreu para pregar o Evangelho, e está falando em defesa dos coríntios, o quanto ele sofreu por eles, para protegê-los, para que o Evangelho fosse levado a eles, para eles andarem na fé. E entre os relatos de Paulo, eu vou até ler aqui para você, pouca coisa ele sofreu. Mas eu quero chamar a atenção para as chicotadas que ele levou. A lei dizia que só podia levar 40 chicotadas. Então, arrumaram uma forma legal de punir Paulo. Deram 3 sequências de 39 chicotadas. Quando chegavam na 39, eles paravam, porque se completasse as 40, tinha que acabar ali. Aí eles paravam, depois dava mais 39, depois mais 39. Ou seja, Paulo apanhou tudo isso, mas não foi só a chicotada não. Olha o que ele passou também. Fui espancado com varas. Uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei um dia e uma noite em mar aberto, muitas vezes passei por perigos em viagens, em rios, perseguidos por bandidos, perigos entre os próprios do meu povo, perigos entre os gentios, perigos nas cidades, no deserto, no alto mar, com falsos irmãos. Até falsidade ele enfrentou e muitas. Em trabalho, cansaço, ele passou noites sem dormir, ele passou fome, passou frio. Apenas isso, sendo apóstolo. Pouca coisa, né? E além de outras coisas, aqui quero chamar a atenção para você. Você aí que é líder, pastor de ovelhas. Muitos são os desafios, muitos. Ninguém tem noção. Não é por um acaso que a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. E Paulo está aqui, de certa forma, fortalecendo a você, que é pastor, que é líder. Além de outras coisas, ainda pesa, é a palavra que ele usa, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação com todas as igrejas. E ele explica a razão. Paulo fala, quem se enfraquece que eu não vá sofrer? É sobre aquela ovelha que você cuidou, acompanhou, orientou, e aí ela cai, ou ela enfraquece na fé. Não tem como líder que crê no Senhor, que serve ao Senhor, que cuida das ovelhas por amor, verdadeiramente, não sofra com isso, vai doer nele. Paulo fala sobre se enfraquecer. Quem se enfraquece que eu também não me enfraqueça? Quem se escandaliza que eu também não fique indignado? Se há de me orgulhar, eu me orgulharei da minha fraqueza. Então Paulo segue falando sobre essa grande questão de ele se orgulhar, entre aspas aqui. Paulo lembra que ele está se passando por insensato, louco, e ele fala mais uma vez, eu estou me fazendo de louco, porque vocês me forçaram a isso de certa forma. Ele está ainda falando do assunto dos falsos profetas, dos superapóstolos, ele usou esse termo. Esses superapóstolos estão sendo valorizados e muito mais ouvidos e levando créditos, sendo dado crédito ao que eles dizem, do que o que o apóstolo Paulo está dizendo. A diferença é que Paulo está pregando o evangelho de Cristo e os superapóstolos estão enganando pessoas. E a dor de Paulo é justamente a de que esses irmãos possam morrer na fé, se perder, ir pelo caminho errado. E então ele usa o termo se orgulhar. Mas é claro que Paulo não está sendo arrogante, ele está dizendo que está se passando por um louco e que o orgulho dele é na fraqueza dele. E aí entra a história do espinho na carne. Ele conta um relato de uma visão que Paulo teve. Ele foi levado ao 3º céu. Ele diz, não sei se na carne ou fora da carne. Ele tem dúvida se foi um tipo de arrebatamento que ele teve. Ele viu coisas que não dava para explicar. E ele diz que não podia se gloriar, até mesmo para que não vissem ele além do que ele de fato era. E então falou sobre o espinho na carne que lhe foi enviado. Para que ele não se gloriasse, foi dado a Paulo um espinho na carne. E ele diz que foi um mensageiro de Satanás.
A explicação que Paulo dá é essa. Não tem detalhes do que é o espinho na carne. Como eu disse, muitos assuntam. Era um pecado, era uma doença. O que Paulo diz é que foi colocado nele um espinho na carne para que ele não se gloriasse pelo fato de ter sido levado ao terceiro céu. E então ele confessa que pediu ao Senhor 3 vezes para que o livrasse daquela tormenta, daquele espinho na carne. E a resposta do Senhor a Paulo foi: não vou tirar. Por quê? É na sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. A minha graça te basta. Foi o que Deus disse ao apóstolo Paulo. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Por isso, disse Paulo, eu me contento nas angústias, nas fraquezas, nas dificuldades, nas perseguições, por amor a Cristo, por causa de Cristo. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. No Senhor. E então ele usa de ironia. Em nada fostes inferior às outras igrejas, a não ser pelo fato de que eu não fui um peso para vocês. O que Paulo está dizendo é que todas as demais igrejas ajudaram Paulo financeiramente no seu sustento. E a igreja de Corinto, Paulo abriu mão disso. Nunca foi peso para eles e ele sempre faz questão de dizer isso. No texto de amanhã, ele vai continuar falando sobre isso. Eu não fui peso para vocês em momento algum. Então, a única coisa que pode deixar vocês inferior é que vocês não me ajudaram em nada. Mas ele não está falando isso passando na cara. Esta foi uma escolha de Paulo. E amanhã nós vamos entrar mais neste assunto. Se Deus disser que sim, eu te espero aqui amanhã. Até lá!